Oi, galerinha do quinto ano, como vão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim trazer uma atividade de produção de texto, tá? Sobre o verbete de dicionário. E aí, para isso, nós vamos fazer aqui então um apanhado com algumas das características principais desse gênero textual, para que vocês consigam ter um apoio aí com relação a esses conceitos que vocês vão precisar utilizar aí na escrita do verbete de vocês, certo? Vamos começar? Então, olha lá. O verbete de dicionário, ele utiliza um contexto expositivo, tá? E ele pode ser encontrado tanto em dicionários, glossários ou enciclopédias. O texto, ele é impessoal. O que seria impessoal, professora? Impessoal é aquele texto onde eu não utilizo a minha opinião, onde você não utiliza a sua opinião, certo? E a linguagem, ela é mais formal, ou seja, é aquela que utiliza a norma culta, tá? Que é a forma correta da escrita, tá? Os dicionários, eles também apresentam o maior número possível de significados de uma palavra, tá? Em alguns exemplares, é possível também encontrar alguns exemplos de como é o uso desses significados em diferentes textos. E aí o seguinte, além disso, é possível encontrar também a classe gramatical, ou seja, se é um substantivo, se é um verbo, se é um adjetivo, tá? E a separação silábica dessas palavras. O verbete, ele pode ser impresso ou virtual. Impressos são os nossos dicionários, ok? E os impressos são os dicionários online, que você consegue ter acesso fácil aí do seu computador ou do seu telefone, ok? Os verbetes de dicionário, eles possuem um texto que é muito objetivo, tá? Ele é descritivo e é informativo também. E a finalidade desse tipo de gênero textual, que é o verbete de dicionário, é a de informar o leitor sobre algum significado de alguma palavra que ele desconheça, por exemplo, certo? E lá no dicionário, a gente encontra a organização desses verbetes em ordem alfabética. Aqui eu trouxe alguns elementos que estão presentes, que podem estar, dependendo da edição do dicionário, do tipo do dicionário. Então, algumas desses elementos vão estar presentes ou não, tá? A entrada é sempre comum, porque a entrada é onde eu tenho lá a palavrinha que é o seu verbete, é o verbete, tá? É a entrada do verbete. É onde eu vou conseguir identificar o termo que eu procuro, ok? Ele normalmente vem em negrito. Depois disso, a definição. Alguns dicionários apresentam também a origem, tá? Apresentam alguns exemplos de como podem ser utilizados, cada acepção, tá? E aí, professor, o que é a acepção? A acepção é cada uma das entradas. Então, quando você olha no dicionário, tem lá a entrada 1, a entrada 2. Então, a entrada 1 tem um significado, a entrada 2 tem outro significado. Então, podem ter quantos forem, tá? Pode ter até 9 acepções, 10 acepções, ou 5, 6. Isso vai depender de um dicionário para outro, certo? Então, em cada uma dessas acepções, pode haver uma forma diferente de utilização dessa palavra, certo? Dependendo do contexto em que ela for utilizada. Então, esse dicionário, ele pode trazer, sim, o exemplo de como essa palavra pode ser utilizada no dia a dia, tá?
E, além disso, informações históricas, as classificações gramaticais, tá? E aí, repetindo o que eu já tinha falado, que são, lá, quando eu vou verificar o verbete, o significado da palavra da qual eu tenho dúvida, é como eu encontrar lá do ladinho ou embaixo se essa palavra é um verbo, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, tá? E esses termos dizem respeito à classificação gramatical da palavra, ok? Então, tá vendo? Olha aqui, na palavra causar, primeiro eu tenho o significado que eu posso encontrar lá no dicionário, e depois eu tenho o significado ali embaixo que vem contextualizando a palavra como sendo uma gíria, tá? E o que ela significa neste contexto, ok? Então, você vai aí pensar em alguma gíria, tá? Que você utiliza bastante e vai conceituar, tá? Vai trazer o significado dessa gíria, ok? Também é importante que você traga aí, então, exemplos, tá? De como essa gíria pode ser contextualizada, tá? Em alguma fala que normalmente você utiliza, tá? Lembrando que você deve se abster da sua opinião. Você vai usar os exemplos sem dizer eu acho, tá? Sem dizer nós, ok? E aí isso tá bem especificado lá no enunciado da atividade, tá? Então, você pode rever os aspectos conceituais, que são aqueles aspectos que estão lá naquele texto complementar da atividade, tá? Que nós vimos semana passada sobre esse conteúdo, que é o verbete de dicionário, e você vai abrir o livro do módulo 1 lá na página 29, do módulo 1 na página 29 e vai ler o enunciado que fala sobre as gírias. Peraí, gente, olha só. Lá na atividade de vocês, eu quero até fazer uma correção agora, tá? Você vai abrir o livro de atividades complementares, tá? Não é o livro do módulo 1, como eu coloquei aí. Eu fiz uma troca e eu quero pedir desculpa para vocês. Mas vocês vão abrir então o livro de atividades complementares lá na página 29 e vão ler o enunciado que vai falar sobre as gírias, tá? E sobre como essas gírias fazem parte hoje da fala cotidiana de muitos brasileiros, tá? E aí, o enunciado vai apresentar uma gíria, que é a palavra partiu, que também é muito utilizada entre os adolescentes atualmente, tá? E lá mesmo, no livro de atividades complementares, vocês têm lá o conceito da palavra partiu, tá? Que é verbo, é uma gíria usada como sinônimo de vamos agora, para transmitir a ideia de animação diante de algo que deve ser feito imediatamente, ok? Então, ele fala a gíria, ele contextualiza a gíria, ok? E é o que você vai fazer. Você vai pensar aí no seu verbete, que é a gíria que você vai que vai delimitar aí para fazer a sua pesquisa, ok? Depois você vai elaborar o texto explicativo com a descrição do significado do seu verbete, tá? Lembrando sempre de não expor a sua opinião pessoal, tá? E aí reforçando, não pode usar eu acho, nós achamos, tá? E uma outra coisa importante que eu gostaria que vocês fizessem é que dessem exemplos de como essa palavra é utilizada no cotidiano, ok? Então é isso, essa é a minha proposta de atividade para hoje. Eu espero que vocês se divirtam aí pesquisando e pensando
nesse verbete, né? Nessa gíria que vocês vão fazer aí como se fosse uma palavrinha de um dicionário, ok? De gírias, certo? Então é isso. Eu queria desejar para vocês aí um bom feriado. Afinal de contas, a Páscoa está chegando, né? E eu espero que você aproveite o seu feriado. Eu espero que você se cuide. Eu espero que você fique em casa, que se proteja e que fique bem, certo? Fique bem, porque logo, logo a gente volta novamente, ok? Um bom descanso para todos e até a próxima. Tchau, tchau!